Mais da metade dos empregos no Brasil podem simplesmente desaparecer por conta da automação entre 10 e 20 anos. Isso significa que existe uma chance muito grande de que você que está fazendo faculdade agora, caso consiga um emprego na área em que estuda, você perca esse emprego em algum momento da sua carreira e simplesmente tenha que mudar de ramo. 85 milhões de empregos vão desaparecer até 2025. Isso significa 85 milhões de pessoas desempregadas, substituídas por software ou máquinas. Olhando isso, parece que inovação tecnológica é um grande inimigo da sociedade nos tempos atuais, tirando o sustento de milhões e milhões de pessoas, jogando elas na rua. Por outro lado, o que eu não te falei é que 97 milhões de novos empregos também vão ser gerados no mundo até 2025 com o surgimento de novas tecnologias. Então, na verdade, o saldo de demanda por empregos é positivo, mas será que esses 97 milhões de novos empregos requerem o mesmo nível de qualificação dos 85 milhões de pessoas que vão perder os seus? Ou será que a gente deve lutar contra a inovação para manter o sustento dessas 85 milhões de pessoas, porque dificilmente elas vão ter como se realocar no novo mercado de trabalho? Se sim, existe luta contra a inovação ou o futuro é inevitável? No início da humanidade existiam só dois empregos: caçadores e coletores. Esses dois empregos foram os primeiros a serem extintos, ou quase isso. A história da inovação tecnológica também é a história da geração de novas atividades na sociedade, que, mais tarde, vieram a se tornar empregos. Tecnologia é a lógica da técnica, ou seja, inovação tecnológica é a geração de novas formas da gente fazer as coisas. Nós descobrimos formas de dominar o fogo, a gente descobriu como usar o couro dos animais para fazer roupas e cobrir a nossa nudez. A gente construiu barcos e nós nos tornamos os primeiros e únicos seres terrestres a dominar os oceanos. A gente dominou a física, multiplicou muitas vezes a nossa força e construiu coisas muito maiores do que nós mesmos. A gente está presente na Terra, no céu, no mar. A gente ficou mais rápido, mais forte e mais inteligente por conta da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficaram para trás. Essas pessoas foram aquelas cujas atividades foram superadas pelas inovações tecnológicas que surgiram. Será que você abriria a mão do seu smartphone, que provavelmente você está usando para assistir esse vídeo, para voltar ao tempo dos telefonistas? Você abriria a mão dos Uberes para voltar ao tempo dos puxadores de rickshaws? E você vai abrir mão dos meios de transporte autônomos mais baratos e seguros que o motorista humano quando eles chegarem e Uberes não precisarem mais de motoristas? Porque essa é uma realidade, na verdade. O modelo Ioniq 5 da Hyundai é fruto de uma parceria entre a Uber e a Motional, que já fez mais de 100 mil passeios pelos Estados Unidos sem precisar de um motorista. Os carros autônomos estão ficando crescidinhos, já estão andando sozinhos por aí. Mas e aí? E os 5 milhões de motoristas da Uber que estão trabalhando por aí? O que acontece com eles? Eles vão simplesmente ficar desempregados? Será que a gente devia botar a culpa nesses burgueses que só pensam em reduzir custos e aumentar os lucros e os trabalhadores honestos que se danem? Então, não é simples assim. Para a gente entender um pouco mais a fundo sobre como funciona essa dinâmica entre inovação tecnológica e o mercado de trabalho, pega um papel e caneta porque a gente vai fundo. Primeiro de tudo, a gente precisa começar entendendo que inovação não é uma coisa restrita à inteligência humana. A inovação pertence à natureza. Animais, plantas, mares, rios estão sempre mudando a forma como fazem as coisas, mesmo que essas mudanças aconteçam de maneira não proposital, já que mares e rios não possuem consciência. Darwin, responsável por disseminar no mundo a ideia da seleção natural, falou sobre um processo chamado de coevolução, em que duas espécies podem se beneficiar da existência uma da outra para prosperar, como, por exemplo, um beija-flor que evoluiu para conseguir extrair néctar das flores parado no ar, enquanto ele poliniza outras flores no processo, permitindo a reprodução delas. Ou então como exemplo das mitocôndrias, que em algum momento na história foram fagocitadas por bactérias que, ao invés de as destruírem, as protegeram, dando alimento e, em troca, recebendo das mitocôndrias a energia que elas produziam. O que foi justamente o necessário para que as bactérias conseguissem evoluir para seres complexos multicelulares que consumiam mais energia, como nós. Coevolução acaba com a tese de que o mundo e a competição que existe nele fazem um jogo de soma zero. Seleção natural é um jogo de competição em que o mais apto sobrevive, se reproduz e evolui, enquanto os menos aptos são eliminados da piscina genética. Mas seleção natural também é um jogo de cooperação, em que diferentes espécies contribuem entre si para aumentar as suas chances de sobrevivência. A inovação no mercado de trabalho não é muito diferente.
Assim como as vívidas cores das flores e o seu perfume geraram uma cadeia de inovação que culminou no voo do beija-flor para conseguir voar parado e extrair o néctar das flores, cada inovação tecnológica produzida pelo homem gera uma série de outras inovações que formam por si novos mercados, com novos produtos e novos serviços que demandam mais pessoas. Olha, por exemplo, a máquina de Gutenberg, que foi usada para criar cópias de textos. A máquina de impressão criada por Johannes Gutenberg revolucionou o mundo, tornando possível multiplicar a quantidade de conhecimento em uma velocidade jamais vista. Mas ela também é uma das responsáveis pela criação de várias outras coisas, como, por exemplo, o microscópio e a penicilina. Oi? Isso mesmo. A máquina de Gutenberg multiplicou a quantidade de textos no mundo, certo? Então, ela aumentou a oferta de literatura e reduziu o preço dessas obras para o consumo geral. Como consequência, a máquina de Gutenberg permitiu a difusão do hábito de leitura na sociedade em um nível nunca antes experimentado. E o aumento do hábito de leitura trouxe a identificação de muitas pessoas que perceberam que elas, ao tentar ler, não chegavam muito bem de perto. Isso aumentou exponencialmente a demanda por óculos. E o aumento da demanda por óculos incentivou um número cada vez maior de empreendedores a produzirem óculos e a fazerem experiências com lentes para conseguir se destacar em relação aos seus concorrentes. Esses empreendedores começaram a pensar no quanto uma lente poderia tornar uma imagem mais nítida. Só que esses empreendedores, percebendo como que uma lente era realmente capaz de tornar uma imagem tão mais nítida, culminou na invenção do microscópio e a descoberta de que o nosso corpo, por exemplo, é feito por células. A invenção do microscópio, que é nada mais do que uma disposição de lentes para amplificar uma imagem, permitiu a descoberta de diversas bactérias, o que levou ao desenvolvimento de diversos antibióticos, dentre eles a penicilina, responsável por salvar a vida de milhões e milhões de vidas na história da humanidade. Uma única invenção, a máquina de Gutenberg, multiplicou a quantidade de empregos nas áreas da biblioteconomia através do aumento de documentos, livros e artigos espalhados pelo mundo, nas áreas de oftalmologia e na indústria ótica por conta do aumento do hábito de leitura e na atenção das pessoas em relação à saúde dos seus olhos, nas áreas de pesquisa celular e na indústria farmacêutica, a descoberta das células e o desenvolvimento de remédios. Uau! Olha a quantidade de empregos e de novos mercados gerados por uma única invenção. Sim, os antigos escribas que copiavam os textos à mão, eles ficaram desempregados. Mas o que você acha melhor? Manter e preservar o emprego de algumas centenas de escribas, só que com isso impedir o acesso de milhões de pessoas a conhecimento, ou deixar os escribas desempregados e livres no mercado para se adaptarem e conseguirem contribuir em qualquer um dos outros milhões de empregos que foram gerados em diversas áreas com a máquina de Gutenberg? Aliás, quando uma indústria de óculos é aberta, não só fabricantes de lentes e armações são contratados, mas também contadores, advogados, faxineiros, profissionais de marketing e por aí vai. A criação de um único mercado acaba alimentando também outros vários mercados, multiplicando exponencialmente a quantidade de empregos. Historicamente, esse tem sido o produto da inovação. Inovação sempre, na história, criou mais empregos do que destruiu. Uma metodologia usada por Carl Frey e Michael Osborne para verificar a probabilidade de automação de algumas profissões nos Estados Unidos foi aplicada no Brasil. E o resultado foi uma relação com as mais de 2.500 profissões no Brasil com as suas respectivas probabilidades de serem automatizadas. Os resultados do estudo mostram que 60% dos empregos no Brasil devem ser altamente impactados pela automação nas próximas décadas. Se a gente pegar só os 10 empregos mais comuns no Brasil, 11,9 milhões de pessoas correm sérios riscos de ficarem desempregadas nos próximos anos. Isso sem contar com as várias outras profissões que também correm alto risco de serem automatizadas. Tá, beleza, mas se tantos outros empregos vão ser gerados, Breno, como você falou que acontece então, para onde é que essas pessoas que vão ficar desempregadas vão para poder se realocar? Bom, como a gente falou, uma inovação tecnológica, ao mesmo tempo que ela extingue profissões, ela cria outras, certo? Mas quais? Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020 sobre o futuro do trabalho, embora, como a gente falou no início do vídeo, 85 milhões de empregos possam deixar de existir, beleza, 97 milhões de novas funções devem surgir no lugar. Então, na prática, não é que emprego vai faltar, vai sobrar. E é aqui que a gente responde aquela dúvida. No Brasil, os empregos que vão surgir principalmente vão surgir nas seguintes áreas. Vou falar alguns deles. Especialista em inteligência artificial, analista cientista de dados, especialistas em IoT, ou então Internet das Coisas, especialista em transformação digital, Big Data, gestão e organização, marketing digital e estratégia, gestão de projetos e vários outros que vão estar aparecendo aqui na tela. Breno, você tá me dizendo que a gente vai resolver o problema do servente de obras, que perdeu emprego nessa nova realidade, colocando ele numa função de cientista de dados. Tá maluco? Sim,
esse é um problema. A maioria das pessoas ocupadas nas funções mais comuns, elas simplesmente não estão qualificadas para ocupar a maioria das vagas que vão surgir no futuro, porque elas requerem mais qualificação. Por outro lado, existem algumas tendências que também vão facilitar o acesso para que essas pessoas tenham conhecimento, de forma a permitir uma realocação mais fácil e fluida no mercado de trabalho. O mercado hoje, ele já está se adaptando para valorizar mais pessoas que têm um know-how específico do que necessariamente pessoas que passaram de 4 a 6 anos estudando em universidades. Conhecimento prático e histórico provado de geração de resultado, independentemente de qual faculdade você se formou, já é mais valioso do que um diploma. Ou seja, a gente na verdade vai ver cada vez menos estudantes universitários, mas cada vez mais pessoas que passaram por cursos rápidos de qualificação de algumas semanas ou de alguns meses. Esses cursos já existem em abundância. No online mesmo você já pode encontrar cursos de extrema qualidade por, sei lá, R$ 59,90 por mês, como por exemplo tem a Start ali, que é uma plataforma para pessoas querendo ingressar no mercado de TI. E esses mesmos cursos, eles vão continuar surgindo de forma presencial também. E aí o que vai acontecer é que da mesma forma como faculdades prestigiadas, agora vão surgir empresas educacionais que vão fornecer esses cursos rápidos e práticos que vão ter mais prestígios do que outras empresas educacionais que fornecem isso também. Então, os empregadores nesse novo mercado vão ver o certificado de conclusão de um curso presencial e vão dizer: Vi que você estudou 6 meses no curso profissionalizante da Desbrava Tech. Boa escola. Contratado. As universidades tradicionais, caras e centenárias vão dar lugar a pequenas instituições práticas de ensino, que são mais baratas e mais adaptadas às reais demandas do mercado. Ou seja, a qualificação de profissionais já é extremamente barata e rápida, e isso só vai aumentar. Escolas públicas e privadas podem fechar negócios com empresas para que essas empresas disponibilizem os seus cursos de qualificação online para os seus alunos. Empresas podem até fazer isso de graça se chegarem num acordo com uma escola de que, ao fornecer o seu sistema de ensino, essas empresas que estão fornecendo o sistema vão ter a prioridade na contratação dos melhores alunos daquelas escolas. Isso já é uma realidade. Empresas já investem na qualificação de pessoas justamente por essa enorme demanda por pessoas qualificadas. A própria XP anunciou um investimento de R$100 milhões na criação de uma faculdade gratuita certificada pelo MEC com curso de graduação na área de tecnologia. Por que uma empresa iria fazer 100 milhões de investimento e não receber nada e oferecer isso de graça? Sabe por quê? Porque é do interesse de empresas que pessoas consigam se qualificar para justamente poderem se realocar e atender essa enorme demanda pelos profissionais que são requisitados no novo mercado. Ou seja, tentativas sindicais ou governamentais de desacelerar o progresso tecnológico são, no mínimo, ineficientes. Afinal, isso embarrera a criação de novos empregos e também embarrera a velocidade de implementação de parcerias público-privadas para acelerar o processo de qualificação da sociedade para justamente a sociedade ser capaz de ter o coquetel de habilidades para suprir as demandas do mercado. É uma questão básica de lei da oferta e da procura. A alta demanda por determinada função faz com que pessoas que exerçam essa função sejam muito bem remuneradas, mas se existe dinheiro para remunerá-las, mas não existe pessoas qualificadas o suficiente, o que não quer dizer que não existam pessoas o suficiente, é do interesse de empresas a buscarem pegar esse dinheiro que elas têm disponível para contratar pessoas que hoje não existem e investir em iniciativas para desenvolver e formar esses novos profissionais. Uma empresa não vai fazer esse investimento porque ela é boazinha. O principal motivador de qualquer empresa é o lucro. Mas, em busca do lucro, o que a gente vê é nada mais do que um caso de coevolução, em que projetos educacionais gratuitos ou extremamente acessíveis, no mínimo, são criados por meio da iniciativa privada para que, no futuro, esses profissionais sejam contratados e gerem mais lucro para essas empresas que investiram todo esse dinheiro nessas iniciativas para começar. Então, o futuro é inevitável. A transformação vai acontecer antes ou depois. Qualquer tentativa de frear isso só vai prejudicar as pessoas que mais precisam de formas para conseguirem se adaptar nesse novo mercado rápido. Por outro lado, existe um outro fenômeno, só que esse é sem precedentes, que vai mudar a nossa relação de trabalho no futuro. Esses novos empregos que estão surgindo, eles vão poder acabar tendo um tempo de vida bem mais curto do que os que a gente está acostumado, mais curto do que jamais foram antes. E o motivo disso é principalmente inteligência artificial. Inteligência artificial propõe analisar e interpretar dados, também criar designs, artes, textos,
tudo de forma mais confiável, barata e eficiente do que seres humanos. Então, da mesma forma como hoje eu posso usar o ChatGPT para pedir para ele fazer um poema para mim, ou então pro DALL-E criar imagens iradas seguindo a minha descrição, independentemente do que eu queira, eu vou poder pedir para uma inteligência artificial em breve desenvolver o código de um aplicativo do zero, ou então analisar os dados do meu canal do YouTube para dizer qual é o momento do vídeo para eu colocar uma inserção de parceria, por exemplo, assim como essa. Olha de boné. Para contornar o ciclo da inovação de forma que você não fique para trás, existem algumas habilidades que vão ser imprescindíveis para o futuro. Habilidades relacionadas a marketing, a desenvolvimento de produto, a gestão de pessoa, liderança, habilidades interpessoais e soft skills que vão garantir que, independentemente de você ser um funcionário de uma empresa, ou então caso você vá abrir uma empresa, ou quer saber, até você caso seja um funcionário público, você vai precisar lidar com essas mesmas habilidades. É por isso que a Jovens preparou o seu primeiro negócio, que é um curso de empreendedorismo, onde não só você vai conseguir aprender a construir o seu primeiro negócio do zero, mas você vai conseguir aplicar essas habilidades em qualquer situação que você tenha que lidar com outras pessoas para atingir alta performance. Então, o link para o curso está aqui embaixo e eu te vejo lá. Olha sem boné. Hoje, essas são habilidades que, para humanos, são extremamente técnicas e que requerem um alto grau de qualificação. Mas inteligência artificial já é uma realidade. Então, vai ser mais difícil para o profissional dos nossos tempos se manter numa carreira específica durante toda a sua vida. Ele vai ter que migrar de função, provavelmente mais de uma vez. O mercado de trabalho atual e as tendências para o futuro exigem que os profissionais sejam multidisciplinares, que eles aprendam rápido e que eles se adaptem às mudanças. Por isso mesmo, a cada dia que passa, aumenta a importância do desenvolvimento pessoal em soft skills, habilidades comportamentais como liderança e gestão, oratória, inteligência emocional. Mas quem são os atores nesse processo de inovação? Quem a gente pode contar para conduzir tudo isso? Deixa eu contar uma história. Era a estação da construção de ninhos na comunidade de pardais. Mas, após longos dias de trabalho árduo, os pardais se sentaram sob o luar para descansar e jogar a conversa fora. Nós somos tão pequenos e fraquinhos. Imagine como a vida seria fácil se tivéssemos uma coruja que nos ajudasse na construção de nossos ninhos. Sim! Disse outro pardal. E nós poderíamos contar com a ajuda dela para cuidar dos pardais mais velhos e também dos mais novos. Ela poderia nos aconselhar e ficar de olho no gato do vizinho, falou um terceiro pardal. Então, Pastos, o pardal mais velho, ele disse: vamos enviar olheiros para procurar em todos os lugares uma corujinha abandonada, ou talvez um ovinho de coruja. O bando ficou radiante. E os pardais começaram a gorjear com todas as forças. Mas Skronkfinkel, o pardal rabugento e de um olho só, desconfiava da segurança daquela empreitada. Ele disse: essa será a nossa destruição. Vocês não veem? Corujas se alimentam de pardais. A domesticação de corujas é algo extremamente difícil de ser feito para combater um instinto desse animal. E aí Pastos respondeu: não. Vamos começar procurando um ovo. Depois de criar a coruja, a gente pensa em como domesticá-la. Uma coisa de cada vez. Nessa história, Pastos representa o ímpeto de marchar em direção ao progresso. O Skronkfinkel, o pardal de um olho só, mais carrancudo, ele representa a luta para manter a segurança no presente. E talvez o mais importante, Skronkfield, dizer que é muito difícil domesticar uma coruja, representa o desafio de qualificar profissionais em áreas que hoje mal existem. Então, na vida real, hoje, quem são os agentes da equipe de Pastos? Aqueles soldados marchando em direção ao futuro. E quem são os da equipe de Skronkfinkel, que lutam para preservar a estabilidade do agora? Vamos à escalação. Equipe Pastos é formado por empresas, laboratórios de pesquisa científica, universidades de engenharia, inventores, entusiastas de tecnologia, cyberpunks e, bom, liberais. Já a equipe de Skronkfinkel é composta pelo Estado, pelos sindicatos, pelos ativistas de direitos humanos, pelas ONGs e por instituições de ensino básico. Na equipe de Pastos, a gente tem aqueles que buscam o progresso tecnológico contínuo. Na de Skronkfinkel, a gente tem os que buscam a adaptação da força de trabalho às inovações tecnológicas que serão trazidas por Pastos. Você pode entender essas duas equipes como inimigas, mas talvez melhor do que isso seja, na verdade, enxergar essas duas equipes como contrapesos que se ajustam em um misto de competição e coevolução, que permite um equilíbrio quase natural entre inovação e adaptação. Aqui, o governo e a iniciativa privada coevoluem em prol da sociedade. Qual para você é a melhor solução para que a qualificação da nossa força de trabalho acompanhe a inovação tecnológica? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser se tornar um expert em inovação, você vai ser capaz de gerar ideias milionárias a cada 60 segundos se você fizer o SPN, porque você vai aprender um método para conseguir levantar ideias de negócios práticas que sejam validáveis e escaláveis, que possam realmente gerar uma empresa para você tocar contratando pessoas, trazendo clientes e gerando lucros para que você possa atingir liberdade financeira. O
SPN, o seu primeiro negócio, é um curso pago que eu tô deixando o link na descrição para você ver tudo o que tem disponível se você entrar lá hoje. Então, vai aqui lá e eu sinceramente espero te ver dentro do SPN. Deixa o like nesse vídeo, ativa as notificações para você conseguir receber os próximos vídeos do canal. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens Negócios. Talvez você deva gostar de algum desses outros vídeos aqui. Valeu!